Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, tudo certo? Na rede mais uma vez, descansando um pouquinho, lendo, exercitando, a nossa mente. A Bíblia diz, nisto pensai. Tiago disse que quem pode fazer o bem e não faz, peca. Se já não bastasse os nossos pecados ativos, ainda temos os passivos. Karl Marx, e eu não sou marxista, tá? Não sou louco a tanto. Mas Karl Marx, nas teses de, acho que é Feuerbach, acho que é isso, um escrito alemão, ele disse o seguinte: os filósofos apenas conseguem interpretar um mundo diferente. Porém, disse ele, é preciso transformá-lo. Embora eu não seja marxista, muito longe disso, é óbvio que nesse ponto, nesse recorte, Karl Marx estava correto. Não é porque foi Karl Marx que disse que está de um todo errado. A gente precisa fazer essa interpretação. Antes de Karl Marx disser essas coisas, a Bíblia já disse isso. Provérbios 13:20, o que tapa o ouvido o clamor do pobre, um dia também clamará e não será ouvido. Tiago 4,17, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Quem abrirá os portões do inferno na porta de entrada? Ficarão de fora, Apocalipse 21:8, os tímidos, isso é, os omissos. Gente, eu já falei, eu estou gordinho aqui, mas é porque é a posição que eu estou sentado aqui na rede, descansando, É um local bom, arejado, para a gente pensar. Isso é terrível porque, enquanto Jesus lava os pés de seus discípulos, Pilatos lavara as suas mãos. Ontem, ainda eu gravei algo aqui, printando em tela, que houve entre Herodes e Pilatos uma inimizade. Até que na morte de Jesus, na sua condenação, até a inimizade entre Herodes e Pilatos. Então Jesus sempre esteve na ativa, nunca esteve na passiva. Nós cantamos no nosso hino nacional, deitado em berços esplêndidos. Você vai encontrar pessoas na Bíblia que a sua ação condena toda e qualquer inércia. Por exemplo, a ação de Joquebede, ainda preguei essa semana sobre isso, ela é uma condenação. É condenatório aquelas ou aqueles que desleixam-se com a vida, não apenas na filosofia, mas na atitude. Principalmente, é óbvio que na minha cultura judaico-cristã, eu sou verticalmente oposto, contrário à ideia de aborto em toda e qualquer hipótese. Eu sei que eu posso ser criticado por isso, eu sei que algumas pessoas não entenderão essa fala, é um pequeno recorte, não é o assunto aqui. Mas vamos lá. Será que, ao contrário de Jesus que lavou os pés dos discípulos, nós estamos sujando as mãos ao lavá-las, como fez Pilatos? Será que nós não estamos muito inerte? Porque o mundo nos entende, nos compreende, nos vê, a sociedade, como protestantes. Estamos de fato protestando? Contra o quê? Contra quê? E esse protesto está apenas aqui? Só no campo das ideias, só na arte da oratória, da fala? Ou será que de algum modo nós estamos desde a ação mais simples possível? No momento que eu estou estacionando o meu veículo, ao invés de ocupar duas vagas, ficar bem no meio, impedindo que alguém estacione atrás, impedindo que alguém estacione na frente, eu tenho um pouquinho mais de cuidado, mais capricho, a fim de que eu possa facilitar a vida do outro. Não seria inútil dizer, Pai nosso, se eu porto-me como Pai meu? Porque aquele que diz Pai nosso, também diz Pão nosso. Às vezes é Pai meu,
porque eu digo pão meu. Então, a isenção, a inércia, a improdutividade tem sido uma das grandes características do nosso tempo. Eu tenho dito que há um tempo anterior, bem próximo da gente, a gente morria pela ausência. Eu sou oriundo, sou auricular, sou aqui da cidade de Laguna. Limítrofe à nossa cidade de Laguna, você tem, por exemplo, a cidade de Maruí, que é um pouquinho mais retirada ainda. Conta-se, sabe-se, é sabido, nossos pais, meus avós contavam isso, que perderam filhos, perderam entes queridos no translado, indo a uma cidade satélite onde tivesse ali um complexo hospitalar, a fim de que seus filhos ou um enfermo, um ente querido, fosse atendido. Na lentidão do translado, morreram no percurso. Porém, aquela lentidão que antigamente matava, houve, por um tempo, uma questão migratória. As pessoas estavam saindo do interior, indo para as grandes metrópoles, saindo daquela vida pacata, tranquila, para ter um pouco de alvoroço, de agitação. Hoje é bem possível e provável que você já esteja agoniado assistindo meu vídeo 6 minutos e não tenha mais tempo para isso, devido ao corre-corre da vida. Então, antigamente, as pessoas morriam pela falta de, hoje pelo excesso. Por muito tempo, algumas pessoas, por exemplo, perderam a vida por insuficiência alimentar. Hoje, a obesidade mata mais do que a fome. Então parece que nós estamos realmente acrescendo, evoluindo em alguns pontos, mas regredindo em muitos outros. Parece que as coisas estão mais céleres, mais atuantes, mais ativas, e essas coisas que estão mais célebres, mais atuantes e mais ativas, foram por nós outras organizadas a fim de terceirizar as nossas atividades, tornando-nos assim indivíduos cada vez mais inertes, isentos das nossas responsabilidades. E a gente vai tudo no piloto automático. Hoje eu não preciso mais nem passar marcha, meu carro não é mais câmbio manual, é automático. Se tem uma aqui, tem tantos outros. Hoje você não precisa mais escrever. Estamos indo a um ponto de uma geração que não sabe escrever. Uma geração que não sabe ver hora no relógio. Eu apavoro-me. Não sabe mais fazer conta de cabeça. Então a gente está nessa inércia, nessa isenção. E hoje a palavra que se ouve muito, e isso é bem verdade, eu lembro-me que quando pequeno, tudo que nós queríamos era um tempo para brincar. E às vezes os nossos pais precisavam chamar-nos a atenção de que a vida não era só diversão, não era só brincadeira, e que na nossa infância às vezes a gente tinha que repartir o nosso, como é que eu posso dizer para você, a nossa alegria, a nossa diversão, nosso lazer, nosso prazer com o nosso trabalho. E hoje é totalmente o oposto. Nós pais dizemos a nossos filhos, vão brincar, vão ativar-se, vão. É óbvio que antigamente era muito mais simples, é óbvio que antigamente era mais seguro, e hoje é difícil. Antigamente os pais tinham mais filhos, e os filhos brincavam entre si, e os irmãos brincavam entre si, e hoje é difícil, Então parece que coisas como babás eletrônicas, celular e tantos mais outros, televisão nem se dá conta mais. Então, o grande problema não é essa evolução da sociedade que está nos provocando uma involução, uma regressão, não é essa problemática sociológica. O grande problema é quando esses parasitas tornam-se parasitas da fé. E o que a gente fala hoje? Vida sedentária. Esse sedentarismo espiritual que vai tornando-nos cada vez mais maquinários,
E a gente, que é gente, deixa de ser gente e começa a agir como se não fosse gente, sendo cada vez mais proativo e, ao mesmo tempo, proativo que somos, nos tornamos sem atividades, inativos. Como é que a gente vai configurar essas coisas? Então, que Deus nos dê lucidez o bastante. Porque, por exemplo, antigamente, coisa que hoje não se vê mais, a gente ia à biblioteca para consultar, né, naquela busca manual, física. Hoje a gente tem tudo em mãos, né? Hoje você tem aqui uma verdadeira biblioteca, um arsenal, né, um aparelho. Está tudo aqui. Hoje o Dr. Google responde perguntas e daí responde de uma forma rasa. Hoje a doutora Alexia faz tudo. Tudo. Não preciso mais nem acender, levantar-me para colocar a mão no interruptor, acender ou apagar uma lâmpada. O grande problema é que no mundo espiritual essas coisas não funcionam. O grande problema é que a conversão em massas não ocorrerá desse modo, num clique. A gente pode valer-se dessas coisas, como estamos fazendo aqui, do mundo virtual, para que o evangelho propague-se, essas plataformas de longo alcance. Mas isso aqui, o mundo virtual, nunca substituirá o mundo real, verdadeiro, palpável. Estamos aí, né, à beira de uma nova inovação. A palavra nova inovação é redundância, a frase, né? Porque, né, é a palavra de ordem do momento, precisar reinventar-se, reciclar-se. Estamos vendo à beira do colapso, do lapso, do estouro do AI, ou IA, inteligência artificial. E daí os perigos que essas coisas vão nos trazendo. E a grande problemática não é isto, mas é o que isto vem acarretar. É o que a gente chama de não é o vício em si, não é a dependência em si, mas a codependência. Daqui a pouco a gente vai começar a entender, já entendeu-se isso, né? Que é muito trabalhoso, é muito dispendioso, o manual, o caseiro. Então a gente vai tudo por virtual. Só que no mundo espiritual nós não temos essas ferramentas. Deus não se valerá, Deus não usará. Deus não se valerá de qualquer outro mecanismo que não seja a igreja, organismo vivo, corpo místico, misto, melhor dizendo, cujo Cristo Jesus é a cabeça. Então, todas as organizações, ONAN, OTAN, tudo que você imaginar, tanto no mundo micro quanto no mundo macro, jamais substituirá o papel que eu e você, nós, temos em Deus. A Bíblia diz, a Bíblia dá-nos entender sobre isso, sobretudo no livro de Pedro, né? Paulo diz também que nós somos espetáculo para os anjos. Os anjos queriam fazer e Deus disse não. Você acha que o Deus que disse não aos anjos dirá sim aos robôs? Será que o Deus que disse não aos anjos dirá sim aos componentes, subcomponentes e toda essa parafernália tecnológica? Que a gente pode valer-se destas. Mas acredite, elas precisam de um comando. A gente fez isso, mas quem nos fez é que fez-nos para isso. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Que o mundo virtual nunca substitua um real. Para quem está em casa, para quem tem mobilidade reduzida, para quem está em qualquer outro lugar, quem sabe acamado, quem sabe enfermo, quem sabe hospitalizado, um culto, uma mensagem, uma palavra virtual, ok, pode ajudar, pode auxiliar, mas para quem pode, nada substitui o presencial. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Aquele que poderia mandar um anjo, um holograma no céu, mandou um filho. E esse filho se fez carne, gente como a gente. Se alguém quiser parecer-se com Deus, seja gente,
porque um dia Deus se fez gente. Então não esqueça, quem pode fazer e não faz. Não adianta só ficar terceirizando, não. Aí eu vou montar um texto aqui, enviar. Ok. Mas lembra daquela, lá de Atos 8? Como é que eu vou entender se não há quem me explique? Mas como não? Chegou aqui, ó, torpedo. Chegou aqui uma mensagem de texto. Ok, mas é aqui. E a voz, e o cheiro, entendeu? E o calor. Deus é o Senhor, Ele é sabedor de tudo. Nada que o homem fará, nada que a criatura fará, substituirá o fazedor de todas as coisas, o sábio e hábil Criador. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, pensamos-nos, pois, nessas coisas. Amém.